Graças a paz, irmãos. Bom dia. Estamos aqui para cultuar mais uma vez ao nosso Deus. Vocês na sua casa, nós aqui, mas no mesmo espírito de adoração. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, pois do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Entrarei em tua presença com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, toda glória eu te darei, pois do pecado me livraste. Agora estou justificado. Bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. Exaltai, ao Senhor louvai. Exaltai, engrandecei seu nome. A Ele sim louvai. A Ele sim louvai. Exaltai. Amém. Bom dia, irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui a mais uma transmissão, mais um culto da Primeira Igreja Batista do Jardim Silvia Maria. Seja muito bem-vindo, convido você a reunir a sua família em torno da televisão, em volta do celular. Convido você a chamar os seus amigos, a compartilhar este link, essa transmissão com o maior número de pessoas que você conhece, porque juntos assim nós vamos transmitir a mensagem do Senhor a todas as pessoas. Convido você então a se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, você que não é inscrito, você que está aqui chegando pela primeira vez, se inscreva no canal da nossa igreja, dessa forma você vai receber as notificações, toda vez que uma transmissão começar, você vai ser notificado. Convido você também a curtir a nossa página no Facebook, lá nós temos vários vídeos, temos devocionais, temos muito conteúdo durante toda a semana que pode, com certeza, irá abençoar a sua vida. E convido você também a seguir a nossa página também, o nosso perfil no Instagram. Da mesma forma, você será abençoado, tá bom? Este é o início do nosso culto, mais uma celebração aqui de louvor e adoração ao nome do nosso Deus, da Primeira Igreja Batista do Jardim Silvia Maria. E eu fico muito grato e nós agradecemos a você que nos permite aí adentrar a sua casa por estes minutos, e desta forma nós vamos orar agradecendo a Deus por este privilégio de, mesmo estando distantes fisicamente, nós estamos juntos no mesmo propósito, debaixo da mesma fé, adorando ao mesmo Deus e servindo a Cristo Jesus. E dessa forma então eu gostaria de orar com você. Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos e nós vamos orar a Deus, entregando a Ele este culto, esses momentos que nós vamos passar aqui juntos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Pai querido, mais uma vez,
O Senhor nos traz, ó Deus, através desta transmissão, a Tua presença, ó Deus, a fim de falar aos nossos corações. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos pela semana que se inicia na Tua presença, ó Deus, te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos guardado, nos livrado. Até aqui, ó Deus, o Senhor tem sido o nosso sustento e a nossa provisão. O Senhor mesmo tem nos abençoado. Por isso, ó Deus, recebe a nossa gratidão, Pai querido, o nosso louvor, a nossa adoração ao Teu nome, Senhor Deus, para que, Pai amado, outras pessoas também possam se aproximar de Ti através das nossas vidas. Pai querido, nós te entregamos o nosso culto, Pai amado, nós te entregamos tudo que nós vamos fazer aqui, ó Deus. Tome as nossas vidas nas Tuas mãos, tome, ó Deus, a cada família, Pai amado, a cada lar, Senhor Deus, que essa transmissão está sendo alvo, Pai amado, que cada pessoa que está sendo alvo, Santo Deus, deste vídeo, dessa transmissão, Pai amado, que as pessoas possam se aproximar de Ti através delas. Ó Deus, nós te entregamos a nossa técnica, ó Deus, te entregamos a nossa equipe de louvor, te entregamos a vida da nossa igreja, ó Deus, te entregamos a todos nós, Pai amado, porque o Senhor tem sido, ó Deus, o nosso provedor, o Senhor tem sido o nosso sustento, Santo Deus, e por isso, da mesma forma, nós nos entregamos nas Tuas mãos, ó Deus, para que o Senhor continue governando e dirigindo as nossas vidas. Ó Deus, nós te entregamos o nosso culto, te entregamos, Pai amado, tudo que nós formos fazer aqui, que o Senhor se valha, Santo Deus, de cada parte, Pai amado, deste culto, desde este início, do cântico que nós já participamos, Pai amado, até o final da mensagem, que o Senhor fale aos nossos corações de forma poderosa e rica, Pai amado, a fim de causar em nós a transformação necessária que o Senhor tanto anseja, que o Senhor tanto deseja para as nossas vidas. Por isso, ó Deus, nós oramos e nos colocamos à Tua presença, porque oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos no início do nosso culto e, como é de costume, eu gostaria de deixar uma reflexão com os irmãos, um salmo que está, o salmo de número 127. Convido você a abrir a sua Bíblia no salmo de número 127. Nós estamos no mês de maio, o mês de maio celebra e comemora o mês da família, e dessa forma, então, nós já estamos fazendo algumas reflexões em cima deste tema, em cima desta ênfase, e hoje não será diferente. Então eu convido você a ler comigo o Salmo de número 127, que fala também um pouco acerca da família. Diz assim o Salmo de número 127, na minha versão: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Os filhos são presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas nas mãos do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Quando nós vemos o salmista se colocando, se posicionando acerca de como é grande o cuidado do Senhor para com as vidas daqueles que o temem, nós podemos ficar confortados, nós podemos ficar tranquilos, porque sabemos que o Senhor tem cuidado das nossas vidas, que o Senhor tem guardado as nossas famílias. Como é bom poder contemplar textos como este, que afirma que Deus mesmo tem providenciado os nossos recursos, que Deus mesmo tem cuidado dos detalhes das nossas vidas. Como é bom nós termos a certeza, baseados na palavra do Senhor, que Deus tem sido por nós, que Deus tem sido conosco. Eu acho muito interessante como o salmista coloca a sua posição no verso de número 2, onde afirma que é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até a tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dorme. Tenha certeza, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha aqui na Primeira Igreja Batista do Jardim Silvia Maria, que Deus tem cuidado da sua vida, Deus tem cuidado da sua família, Deus tem cuidado dos detalhes, das coisas que nós planejamos. Tenha certeza que Deus é quem tem cuidado das nossas vidas numa forma geral, no seu todo, no seu completo. E dessa forma você pode ficar tranquilo, dessa forma você pode descansar no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Amém? Gostaria de deixar alguns avisos com os irmãos, alguns breves avisos.
como é de costume também aqui nas nossas transmissões, nós avisamos porque a nossa programação, a nossa igreja continua ativa, continua com a sua programação de forma digital, de forma à distância, mas nós temos programação para você durante toda a semana. Você pode se encontrar com a nossa igreja e ter aí um momento com Deus através das nossas plataformas. Então, nós gostaríamos de avisar você que todos os domingos, às 10h30 da manhã, nós temos essa transmissão aqui, um culto de louvor e adoração aqui na nossa igreja. Essa transmissão acontece tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, todo domingo, 10h30 da manhã. Às quartas-feiras, nosso culto de estudo bíblico e oração continua estudando o Evangelho de João toda quarta-feira, às 8h da noite. Este culto acontece apenas no Facebook. Então, se você tenha interesse, se você tem essa disponibilidade de estudar a palavra do Senhor juntamente conosco, quarta-feira, 8h no Facebook. E toda sexta-feira, às 9h da noite, nós estamos também realizando através do Facebook uma live, uma transmissão de oração com famílias da nossa igreja, com pessoas que são próximas à nossa igreja, e dessa forma nós temos compartilhado pedidos de oração, temos tido momentos de oração e de reflexão baseados na palavra do Senhor. Então, toda sexta-feira, 9h da noite no Facebook. O meu próximo aviso é com relação à nossa corrente de oração. Nós estamos aqui desafiando vocês em todas as nossas transmissões em tirar um tempo aí devocional às 9h da manhã e às 9h da noite, aí mesmo na sua casa, juntamente com a sua família, a fim de que você ore, né, para que nós continuemos na presença do Senhor ao longo de todo esse período, mas que você ore especialmente pela área da saúde, pelos profissionais da saúde, pelos médicos, enfermeiros, pessoas que atuam nos hospitais, mas que também você continue orando pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, que você continue orando pela sua igreja, pela nossa igreja, pela sua família. Então, todos os dias é o nosso desafio que você faça aí um tempo com Deus, tire aí um momento devocional às 9h da manhã e às 9h da noite, quem sabe também um culto doméstico aí na sua casa. Meu próximo aviso é com relação aos itens de cesta básica. Você que tem condição, você que pode nos ajudar doando qualquer item de cesta básica, qualquer alimento não perecível, nos procure, mande uma mensagem para nós, procure pelos membros da nossa igreja, procure pela nossa diretoria. Nós abençoamos a vida de muitas famílias e você pode, com certeza, nos ajudar doando uma cesta básica ou até mesmo itens que compõem cesta básica. Nos procure, nós podemos ir retirar o alimento aí na sua casa, nós podemos te receber aqui na nossa igreja, mas não deixe de entrar em contato conosco. O meu último aviso, este é especial para os membros da nossa igreja. Você que é membro aqui da Primeira Igreja Batista do Jardim Silvia Maria já sabe que as nossas contribuições continuam sendo feitas através de depósitos bancários e transferências. Você também pode procurar a nossa equipe de tesouraria, você pode procurar a diretoria da igreja, mas nós estamos usando as contas da igreja para que os irmãos possam continuar contribuindo com os seus dízimos e com as suas ofertas. Vocês que entendem que o reino do Senhor precisa ser mantido através das igrejas. Então, se você tem essas condições de quer fazer uma oferta, quer contribuir com o seu dízimo, você pode fazer através dos depósitos bancários, e assim nós vamos administrando, e assim nós vamos anunciando também na quarentena a palavra do Senhor. Amém? São estes os nossos avisos. Eu gostaria já de convidar o nosso grupo de louvor, e nós vamos ter um momento para louvar, para engrandecer com cânticos de louvor e adoração na presença do Senhor. Convido então você a reunir a sua família, convido você a tirar aí as distrações, né, da sua mente, para que você possa se concentrar, para que você possa estar aí focado em louvar ao Senhor juntamente conosco. Que Deus te abençoe. Graças a Deus, irmãos, vamos estar continuando o nosso momento de louvor, convidando o Santo Espírito para estar junto conosco, os irmãos convidando o Santo Espírito para estar junto com os irmãos neste momento, na sua casa, onde quer que você esteja assistindo este culto, e que ele possa ser sempre bem-vindo em nossas vidas, nós possamos dar o espaço para ele trabalhar.
Amém, irmãos. Que o Santo Espírito mesmo nós possamos deixar o Santo Espírito invadir este lugar o nosso coração, a nossa vida, as nossas atitudes, né? E assim, irmãos, sabemos que estamos passando por um momento bem difícil, mas nós temos um Cristo, um Deus que está vivo e olhando e intercedendo por nós. Assim como o pastor acabou de ler em Salmos 127, que adianta nós se preocuparmos, guardarmos a sentinela, se Deus não vigia a cidade, né? Então, que possamos sempre entender que Deus está acima das nossas forças. Possamos crer que Deus está na frente de tudo. E que possamos sempre agradecer porque Deus está acima de tudo. Que possamos sempre nos lembrar nos momentos difíceis, como são esses momentos difíceis que estamos passando, que Deus é bom. Que o tempo todo Deus é bom. Que mesmo que as coisas que estão acontecendo e aos nossos olhos não sejam boas, eu vou dar graças a Deus, porque Ele está na frente de tudo, Ele está acima de todos. Eu vou me alegrar em todo momento. Deus não vai nos desamparar, Deus sempre vai estar conosco, em todos os momentos, irmãos. Que possamos sempre agradecer por todos os dias, tudo que temos e tudo que somos. Amém? Amém, irmãos. Ainda que tudo aconteça, eu me alegrarei no Senhor.
sempre temos que nos alegrar no Senhor, independente da situação. Que possamos confiar, que possamos nos alegrar. E este vai ser o nosso momento de intercessão. Os irmãos já conhecem, já comecem a pensar nos seus pedidos que os irmãos têm colocado, nas bênçãos que os irmãos receberam. Eu quero destacar um pedido que os irmãos coloquem nas suas orações, a vida do nosso amigo Eduardo, a esposa da irmã Cidinha, que os irmãos estejam colocando ele em oração. Sua mãe veio a falecer, então que a igreja possa estar neste momento, lembrando, a igreja possa estar sendo igreja, estar orando pela vida deles, que é um momento bem difícil, bem delicado que eles passam, que só o Senhor pode consolar corações. Coloque diante das suas orações também a nossa igreja. Aprendemos que a nossa igreja, a igreja do Senhor, não só a nossa igreja, ela não está parada. Ela está de plantão, né? Que quando colocamos nossas orações diante de Deus, quando colocamos a ler a palavra, quando colocamos a orar pelo irmão, orar pela vida da igreja, estamos de plantão. A igreja do Senhor não para, não há epidemia, não há nada que possa nos parar. A nossa fé, a nossa vida vai muito além desse momento que impossibilita nós estarmos juntos. Estamos de plantão, preparado para guerrear conforme a vontade de Deus. Então, que os irmãos agora, neste momento, possam louvar. O pastor vai estar fazendo a oração. E que os irmãos possam estar se lembrando daqueles irmãos que não estão conseguindo arrumar um emprego. Os irmãos que estão com dificuldade de arrumar o trabalho. Os irmãos que estão trabalhando, né, na linha de frente. Que os irmãos possam estar se colocando a vida deles, né? Os irmãos que vão para o hospital, trabalham lá e voltam, que o Senhor possa estar guardando. Amém? Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti.
sentir. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos, ó Deus, na Tua presença mais uma vez. Ó Deus, agora com os corações gratos, Pai amado, por tudo quanto o Senhor tem feito pelas nossas vidas, ó Deus. Nós queremos Te agradecer, Pai amado, porque o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado provisão, o Senhor tem nos dado sustento. Ó Deus, o Senhor tem abençoado as nossas casas. Ó Deus, o Senhor tem abençoado as nossas famílias, Pai amado. Nós queremos Te agradecer, ó Deus, pelas Tuas bênçãos, Pai amado, que têm sido derramadas sobre os nossos lares, mesmo em tempos de quarentena, mesmo, ó Deus, quando tudo está fechado, as Tuas portas, ó Deus, as janelas dos céus permanecem abertas, Pai amado, abençoando as nossas vidas, derramando, ó Deus amado, as bênçãos sobre as nossas vidas, bênçãos sem medidas, ó Deus. Nós queremos Te agradecer pelos livramentos, Pai amado, que o Senhor tem nos proporcionado, Santo Deus. O Senhor sabe que muitos de nós que trabalhamos em trabalhos essenciais, em serviços essenciais, em hospitais, ó Deus, comércios, o Senhor sabe, Pai amado, que muitos de nós estão trabalhando, estão, ó Deus, na linha de frente, mas o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem sido, ó Deus, aquele que tem nos defendido, aquele que tem nos protegido deste mal. Ó Deus, nós queremos despertar em nós, ó Deus, corações gratos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Da mesma forma, ó Deus, nós nos colocamos na Tua presença, Pai amado, para alcançar também de Ti, ó Deus, o Teu perdão. Sabemos, ó Deus, que mesmo em tempos difíceis, Pai amado, muitos de nós, ó Deus, temos cometido os nossos erros, muitos de nós, ó Deus, têm pecado contra a Tua santidade, ó Deus. Por isso, Pai amado, perdoa as nossas falhas, perdoe, ó Deus, a nossa incredulidade, Pai amado, perdoe, Santo Deus, cada um de nós que mesmo, Pai amado, sabendo que o Senhor tem lutado, tem nos abençoado, muitos de nós, ó Deus, tem duvidado, Pai amado, da Tua provisão, tem duvidado, ó Deus, das Tuas bênçãos, tem, ó Deus, colocado a incerteza acima da sua fé. Por isso, ó Deus, nós Te pedimos perdão, Pai amado, porque muitas vezes nós cedemos, Pai amado, à tentação de não acreditar naquilo que o Senhor é capaz de fazer para as nossas vidas. Perdoe, ó Deus, as nossas falhas, perdoe, ó Deus, a nossa incredulidade, ó Deus, perdoe a nossa falta de fé. Ó Deus, contempla, Pai amado, corações arrependidos e quebrantados e contritos, Pai amado, na Tua presença nesta hora. Pai amado, da mesma forma, ó Deus, que nós nos colocamos gratos e nos colocamos, ó Deus, atrás do Teu perdão, nós também, Pai amado, nos achegamos até o Teu trono de graça, ó Deus, a fim, Pai amado, de derramar, Santo Deus, no Teu altar os nossos pedidos de oração. Pai amado, o Senhor sabe que muitas são as aflições da Tua igreja, ó Deus, neste tempo que nós estamos confinados nas nossas casas. Ó Deus, o Senhor sabe, Pai amado, que muitas são as necessidades, Pai amado, do Teu povo nestes dias tão difíceis, onde muitos, ó Deus, têm perdido seus empregos, muitos, ó Deus, têm ficado sem o seu sustento, ó Deus, muitos, Pai amado, têm ficado, ó Deus, com a incerteza do dia de amanhã. Como será, Pai amado, a administração dos seus bens, Santo Deus? Como será, ó Deus amado, os recursos que entrarão nas Tuas casas, Pai amado? Como virá, de onde virá o pão de cada dia, ó Deus? Pai amado, nós nos colocamos na Tua presença, Santo Deus, Te entregando todos os pedidos de oração, ó Deus, todas as famílias. Pai amado, nós colocamos, Santo Deus, a vida dos enfermos nas Tuas mãos. Ó Deus, nós Te colocamos, Pai amado, no Teu trono de graça, ó Deus, a vida, Pai amado, das pessoas que atuam na área da saúde. Ó Deus, nós colocamos, Pai amado, a vida das pessoas que estão, ó Deus, na zona de risco deste vírus. Ó Deus, o Senhor tem sido o nosso sustento, o Senhor mesmo tem sido a nossa cura, o nosso livramento, ó Deus. Por isso nós confiamos as nossas vidas nas Tuas mãos. Ó Deus, nós Te rogamos, Pai amado, pelo Teu consolo, ó Deus, pelo Teu conforto, Pai amado, em prol da vida do irmão Eduardo, da Cidinha, ó Deus amado. O Senhor sabe o quão duro é, ó Deus, perder o ente querido, que dirá, ó Deus, perder a sua mãe, Pai amado. Por isso, Santo Deus, conforte o coração do Teu filho, ó Deus, conforte o coração da Tua filha, ó Deus, dê o consolo necessário a esta família, ó Deus eterno, que eles possam, ó Deus, crer que o Senhor está acima de tudo, acima de todos, e que o Senhor também está no controle, ó Deus, de toda essa situação, que o Senhor sempre faz, ó Deus, aquilo que o Senhor tem por melhor para com as nossas vidas. Ó Deus amado, nós também Te rogamos, ó Deus, em favor da vida do nosso Brasil, ó Deus amado. O Senhor sabe, ó Deus eterno, aquilo que temos passado, ó Deus, muitas guerras políticas, ó Deus, muitas guerras sanitárias, Pai amado, pessoas que têm se aproveitado, ó Deus eterno, da situação que nós estamos passando, Pai amado, para agravar, ó Deus, a nossa situação econômica. Ó Deus, toma o Brasil nas Tuas mãos, ó Deus, toma a vida dos nossos governantes, dos nossos prefeitos, ó Deus,
as nossas autoridades, Pai amado, toma a vida do nosso presidente nas tuas mãos, ó Deus, os governadores, os deputados, Pai amado, una, ó Deus, as nossas autoridades no único propósito que é, ó Deus, de servir o povo brasileiro. Ó Deus eterno, desperta na tua igreja, Pai amado, pessoas compromissadas, ó Deus, em estar em oração pela vida destes homens que estão na governança, ó Deus, que estão na liderança do nosso Brasil. Ó Deus, que o teu Santo Espírito encontre no nosso Brasil, Pai amado, pessoas de oração, pessoas, Pai amado, que estão se derramando na tua presença, ó Deus, em se colocar, ó Deus, em favor do nosso Brasil. Desperte em nós, ó Deus, corações patriotas, Pai amado, pessoas, ó Deus, dispostas a lutar por a terra que o Senhor nos deu, pela terra que o Senhor nos abençoou, pela terra, ó Deus, que o Senhor deu a nós, Pai amado, para que nós possamos criar os nossos filhos e ver os nossos netos crescerem, ó Deus. Pai amado, toma as nossas vidas nas tuas mãos, a vida dos enfermos, ó Deus, toda a nossa igreja, Pai amado, abençoe as nossas famílias, abençoe, ó Deus, a nossa saúde, abençoe, ó Deus, a cada um de nós que estamos aqui nesta transmissão. Pai amado, que o seu Santo Espírito agora passeie nos corações, ó Deus, contemplando cada pedido, cada necessidade, ó Deus, cada motivo de aflição, Pai amado, que o seu Santo Espírito agora passeie nos lares, nos corações e contemple, ó Deus, a cada pedido, Pai amado, a cada necessidade. E que se não contraria, Santo Deus, a tua soberana vontade, que o Senhor mesmo cure, liberte, restaure, transforme, Santo Deus, restaure casamentos, relacionamentos entre filhos e pais. Nós queremos louvar e engrandecer o teu nome, porque sabemos que a tua bênção tenha chegado nas nossas casas, nos nossos lares. Ó Deus, certos de que o Senhor está nos ouvindo, certos, ó Deus amado, que o Senhor tem lutado por nós, nos abençoado, derramado as tuas bênçãos sobre os nossos lares. Nós te agradecemos porque nós sempre oramos nos méritos daquele que um dia morreu na cruz para nos salvar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus continue te abençoando. Amém. Quero agradecer a nossa equipe de louvor, que tem sido instrumento do Senhor para as nossas vidas, a fim de nós desfrutarmos, né, de bons louvores, boas canções que nos aproximam do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia. Nós estamos indo para a nossa mensagem de hoje. Convido você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 5. Nós vamos ler do verso de número 1 ao verso de número 8. Enquanto você acessa a sua Bíblia, enquanto você procura o texto bíblico desta manhã, deste dia, eu gostaria então de fazer essa reflexão com você acerca da essência do Evangelho nas nossas famílias. Como nós dissemos há pouco, o mês de maio é um mês que nós celebramos a família, que nós evidenciamos a família no meio batista, e hoje não será diferente, mas nós queremos ver a família sobre a perspectiva do Evangelho, como nós podemos evidenciar o Evangelho por meio da nossa família, como a essência do Evangelho pode estar enraizada nas nossas casas, nos nossos lares, como a essência do Evangelho pode ser evidenciada através do cumprimento do meu e do seu papel nas nossas casas. E é por isso então que nós vamos aprender hoje, baseados na primeira carta de Paulo, no capítulo 5, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, do verso de número 1 ao verso de número 8, na minha versão, diz assim: Nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe-o como faria com o seu pai. Quanto mais aos jovens, aconselhe-os como irmãos. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais jovens com toda pureza, como se fossem suas irmãs. Cuide das viúvas que não têm a ninguém para ajudá-las, mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe a sua esperança em Deus. Dia e noite faz súplicas e orações. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Verso de número 8. Aqueles que não cuidam dos seus,
especialmente da sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Santo Deus, eterno Pai, nós estamos, ó Deus, de frente com a Tua palavra, Pai amado. Por isso, nós nos colocamos, ó Deus, em oração, a fim de que o Senhor fale aos nossos corações de maneira poderosa, com autoridade, ó Deus eterno. Apesar das minhas falhas, apesar dos meus erros, ó Deus, nós queremos sair daqui, ó Deus, dessa transmissão conscientes de que o Senhor falou aos nossos corações. Por isso, ó Deus, tire de nós as distrações, tire de nós aquilo que não vem de Ti, para que nós possamos, ó Deus, estar concentrados, Pai amado, em ouvir a Tua voz e naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas nesta manhã, neste dia de hoje. Por isso, ó Deus, nós oramos e nos colocamos na Tua presença em nome de Jesus. Amém. Nós estamos considerando a primeira carta de Paulo, onde Paulo instrui o jovem Timóteo a como administrar o seu ministério, a como proceder no seu ministério, a como ele deveria conduzir os seus afazeres. E dentre todas as orientações de Paulo a Timóteo, nós então pensamos estas palavras que estão no capítulo 5, no verso de número 1 ao verso de número 8, onde Paulo instrui a Timóteo como proceder de acordo com a sua família. Como Timóteo deveria usar os exemplos da sua própria casa no exercício do seu ministério, no exercício do ministério da palavra. Eu e você podemos e seremos abençoados quando nós agirmos da mesma forma como Paulo instrui a Timóteo quando o assunto é as nossas casas, quando o assunto é os nossos lares. Eu e você podemos evidenciar o Evangelho, a ação do Evangelho, o poder do Evangelho através das nossas famílias. Uma vez que nós sabemos que a nossa família, a família de todos nós, é base para o nosso caráter, é base para os nossos valores, é base para aquilo que nós temos por certo e por errado. Muitos de nós sabemos e temos a consciência que a família é a nossa base, é aquilo que está nos segurando, é o alicerce para as nossas vidas. A nossa família é, sem dúvida nenhuma, o nosso porto seguro. E como nós temos agido com as nossas famílias mediante ao Evangelho de Cristo Jesus. Como é que nós temos encarado as nossas famílias? Como é os nossos relacionamentos? Como tem sido administrados os nossos relacionamentos, uma vez que nós somos crentes em Jesus e uma vez que nós precisamos evidenciar o Evangelho dentro das nossas casas. Por isso, eu gostaria de pensar com vocês algumas maneiras de evidenciar o Evangelho por meio da nossa família. Eu, então, espero que você coloque a sua atenção na nossa reflexão, a fim de que você seja abençoado. E a primeira maneira que eu gostaria de dizer a você, gostaria de instruir a você, de como você pode evidenciar o Evangelho por meio da sua família, é através da mansidão. Você e eu precisamos colocar em prática a mansidão que vem do próprio Senhor, a mansidão que vem dos céus nas nossas casas, nas nossas vidas. Diz o verso de número 1, nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas o aconselho como faria com o seu próprio pai, quanto mais aos jovens aconselhe-os como irmãos. Como é que nós temos tratado os nossos pais? Como é o nosso relacionamento com os nossos pais? Será que é um relacionamento baseado na mansidão? Será que nós, como filhos, temos nos reportado aos nossos pais de maneira dócil, de maneira mansa, sem essa fala dura, sem essa falta de respeito, sem essa truculência muito comum nos nossos dias, onde nós vemos crianças, onde nós vemos pequenos ainda na sua primeira infância, agredindo os seus pais, teimando com os seus pais, sendo exortados a cada momento pela sua falta de respeito com os seus pais. Como nós estamos tratando as pessoas que nos geraram, como nós estamos tratando os nossos pais? Será que o modelo que nós temos, das nossas conversas que nós temos com os nossos pais,
é algo que nós podemos adotar nos nossos outros relacionamentos? Será que você pode falar com os seus amigos da mesma maneira como você fala com o seu pai? Será que você pode falar com as pessoas no comércio? Será que você pode falar com as pessoas que você está conhecendo? Será que você pode falar com as pessoas no seu trabalho da mesma forma como você fala com o seu irmão, da mesma forma como você fala com o seu pai? A mansidão é algo que eu e você precisamos colocar em prática, porque é desta maneira que nós evidenciamos o poder do Evangelho nas nossas casas, na nossa família. A mansidão, a fala mansa, esta doçura que nós precisamos colocar em prática é algo que, sem dúvida nenhuma, evidencia a ação de Cristo Jesus nas nossas vidas. Veja que Paulo diz a Timóteo para que ele não fale com dureza, mas que ele, pelo contrário, aconselhe-o como se fosse o próprio pai. Nós tiramos por base, então, que Timóteo tinha um bom relacionamento com seu pai, que Timóteo tinha, então, um bom diálogo com seu pai, que ele era alguém muito próximo, que as conversas que ele tinha com os seus irmãos era algo que deveria ser usado como exemplo. Eu e você precisamos ser mansos. Eu e você precisamos estar atentos para que não haja a falta de respeito, para que não haja a dureza, né, nas nossas palavras, uma vez que os nossos costumes de casa certamente vão à praça. Eu e você precisamos saber que a maneira como nós nos comportamos em casa é exatamente desta maneira que nós vamos nos comportar na sociedade. E as pessoas irão encontrar cristãos, né, que faltam com respeito com seus pais, pessoas que estão brigando com os seus irmãos, né? Pessoas que não têm mansidão, não têm doçura nas palavras. Eu e você precisamos colocar estas práticas dentro da nossa casa, para que esse costume vá à praça, a fim de que as pessoas vejam o quão diferente nós somos numa sociedade tão truculenta e tão dura como é essa que nós estamos vivendo. A segunda maneira que você tem como evidenciar o Evangelho por meio da sua família, por meio do seu lar, sem dúvida nenhuma, é através do respeito. Veja o verso de número 2, onde Paulo afirma: trate as mulheres mais velhas como você trataria a sua mãe, e as mais jovens com toda pureza, como se fossem suas irmãs. Da mesma forma que nós fizemos este relacionamento, nós fizemos este exemplo, esse paralelo entre o nosso relacionamento com o nosso pai, faça a mesma reflexão, faça o mesmo posicionamento, o mesmo tipo de ideia com o seu relacionamento com a sua mãe. Qual é o tipo de relacionamento que você tem com a sua mãe? Será que é um relacionamento baseado no respeito? Veja que Paulo, quando fala acerca da figura do pai, ele fala em palavras dóceis, com mansidão, não trate com dureza. Mas quando Paulo fala acerca da sua mãe, quando Paulo fala acerca do relacionamento que deve ser baseado no mesmo tipo de relacionamento que nós temos com a nossa mãe, Paulo fala em respeito, Paulo fala em se colocar de forma respeitosa diante dos relacionamentos. Quando Paulo instrui a Timóteo a falar com as mulheres mais velhas, Paulo diz: você deve falar com elas da mesma maneira como você fala com a sua mãe. E que tipo de diálogo que nós temos com as nossas mães? Qual é o tipo de relacionamento, qual é o tipo de intimidade que nós temos com as nossas mães? Paulo diz que estes relacionamentos devem ser baseados no respeito. Respeitar as pessoas como se fossem as nossas próprias mães. E como é que então que nós respeitamos a nossa figura materna? Eu e você precisamos refletir acerca deste assunto. Se todos os nossos relacionamentos fossem baseados no respeito que nós temos para com as nossas mães, como eles seriam, né? Como é que nós iríamos administrar as nossas vidas? Paulo diz que da mesma forma, então, usando a figura do pai de Timóteo, nós podemos ter a base de que Timóteo era alguém que tinha um bom relacionamento, não só com seu pai, não só com a sua mãe, mas também com as suas irmãs. Paulo diz então que da mesma forma que Timóteo trataria as suas irmãs com pureza, ele também deveria tratar
as jovens que estariam ao seu redor ao longo do seu ministério. Então, quais são os tipos de diálogo que nós temos com as nossas mães? Qual é o tipo de diálogo que nós temos com as nossas irmãs? Como é que nós estamos tratando os nossos irmãos, as pessoas que estão nas nossas casas? Qual é o tipo de amizade que nós temos baseado nesses relacionamentos? Se todas as amizades que nós temos fossem tomadas por base o relacionamento que nós temos com os nossos irmãos, como isto seria? Como isto iria acontecer? Paulo diz então para Timóteo que ele deveria evidenciar a ação do evangelho por meio dos relacionamentos que ele mesmo tinha em casa. Em outras palavras, Paulo diz: faça exatamente no seu ministério aquilo que você tem costume de fazer na sua casa, nos seus relacionamentos familiares. Eu e você precisamos cuidar mais então dos nossos relacionamentos dentro das nossas casas. Cuidando mais da nossa mãe, respeitando mais a nossa mãe, falando de forma mais dócil, com mais doçura com os nossos pais, ficando ao lado deles a cada segundo, aproveitando a cada segundo, uma vez que não são eternos, infelizmente. Eu e você precisamos valorizar a figura dos nossos pais, a figura dos nossos irmãos, tomar os nossos relacionamentos por base, a fim de que o evangelho possa ser evidenciado nas nossas vidas através deles. Mas a terceira maneira que você tem de evidenciar o evangelho por meio da sua família está a partir do verso de número 3. Veja Paulo dizendo a Timóteo: cuide das viúvas que não têm ninguém para ajudá-las. Eu e você precisamos colocar em prática o cuidado necessário para com as nossas famílias, também para com a sociedade. O cuidado mostra, com certeza, o valor que esta pessoa tem para você. Eu e você precisamos exercer o cuidado nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, demonstrar com mais veemência o valor que as pessoas têm para nós. Paulo, quando está falando para Timóteo acerca das viúvas, Paulo diz que essas pessoas carecem de cuidado, e parece que Paulo sabe com quem está falando, parece que Paulo tem noção, tem consciência que Timóteo é alguém cuidadoso, que Timóteo é alguém que zela pelas pessoas, que sabe demonstrar o valor que as pessoas têm. Por isso, Paulo evidencia a figura das viúvas, porque haveria naquele tempo e havia ao entorno de Timóteo mulheres que não tinham ninguém para ajudá-las. Como é que eu e você nos comportamos quando nos deparamos com pessoas como estas? Pessoas que não têm quem ajudá-las, pessoas que não têm ninguém para apoiá-las, para abençoá-las, pessoas que não têm ninguém para lutar as suas lutas, ninguém para chorar o seu choro. Então Paulo diz que estas pessoas precisam ser cuidadas. Demonstrar o valor para que essas pessoas realmente têm. Eu e você precisamos ser melhores com palavras, no sentido de expressar o valor que as pessoas têm para nós. Exercer o cuidado, falar, expressar aquilo que sentimos é essencial, é fundamental nos nossos relacionamentos. Da mesma forma como você cuida dos seus, da mesma forma como você cuida da sua família, da mesma forma como você cuida do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, da mesma forma como você cuida da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, da mesma forma você deve cuidar dos seus relacionamentos com palavras dóceis, com palavras positivas e que demonstram o valor que estas pessoas têm. Eu e você precisamos ser melhores com palavras, expressar aquilo que sentimos e mostrar o valor que as pessoas têm para nós. E desta forma, o poder do Evangelho, a ação do Espírito Santo será evidenciada também nos nossos relacionamentos. A próxima maneira que eu gostaria de ver com você, de você evidenciar a ação do Evangelho, você evidenciar o Evangelho de Cristo Jesus através da sua família, está no verso de número 4, veja Paulo dizendo acerca também das viúvas: mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus.
Paulo diz então que Timóteo deveria despertar naquelas pessoas um coração grato, a fim de retribuir aquilo que eles já haviam recebido por meio destas viúvas. A gratidão, sem dúvida nenhuma, então, é algo que agrada a Deus, como Paulo diz a Timóteo. Muitos de nós somos de pedir, mas poucos de nós somos de agradecer. Eu não falo apenas no nosso relacionamento com Deus, mas também nos nossos relacionamentos familiares e também nos nossos relacionamentos de amizade. Muitas vezes pedimos favores, muitas vezes pedimos coisas, pedimos ajuda, pedimos orientação, mas muitos de nós nos esquecemos de agradecer. Então coloque a gratidão, desperte um coração grato também aí mesmo dentro da sua casa. Nesse tempo de quarentena, com certeza você tem vivido muito em família. As pessoas estão cada vez mais próximas, estão impedidas de sair. E como tem sido este relacionamento, como tem sido as coisas aí na sua casa, você precisa despertar um coração grato. Quando você pedir para que alguém pegue um prato, para que alguém pegue um talher, nunca esqueça de agradecer. Mas eu estou dentro de casa, será que faz sentido eu falar muito obrigado? Será que faz sentido eu agradecer por este favor? Ele é meu irmão, ela é minha mãe, é meu pai. Mas diz Paulo a Timóteo, a partir do verso número 4, a primeira responsabilidade deles é demonstrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado. Da mesma forma, então, que essas mulheres haviam cuidado dos seus pais, agora os netos deveriam cuidar dos teus pais também, a fim de retribuir de uma forma de gratidão também na sua casa, também no seu relacionamento. E Paulo diz que isso agrada a Deus. Você já disse obrigado aos seus pais, aos seus avós, por tudo quanto eles já fizeram por você. Você já conseguiu agradecer a eles por todos os favores, por todos os benefícios que eles já te proporcionaram. Você é grato a Deus pela vida dos seus pais, você é grato a Deus pela vida dos seus avós, pela vida dos seus irmãos. Já agradeceu a Deus pela vida deles? Já fez com eles uma oração de gratidão pela família que vocês são, pela família que vocês têm juntos? Você e eu precisamos retribuir os favores que recebemos. Precisamos ser gratos, precisamos colocar em prática isto que agrada ao coração de Deus, a gratidão. Famílias que são gratas, famílias que colocam a gratidão em prática, nós precisamos almejar e alcançar este objetivo. A quinta maneira que eu tenho para que você evidencie o poder do Evangelho através da sua família, está no verso número 5. Verso número 5 e 6 dizem assim: a verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe a sua esperança em Deus. Dia e noite faz súplicas e oração, mas a viúva que vive apenas o prazer está morta ainda que esteja viva. A quinta maneira que eu tenho para que você evidencie a ação do Evangelho por meio da sua família é tomar os bons exemplos. Se espelhe nas pessoas certas e nos exemplos corretos. Certamente na sua casa, na sua família, tanto do lado do seu pai quanto do lado da sua mãe, você tem bons e você tem maus exemplos. Então Paulo evidencia dois tipos de viúva do tempo de Timóteo. Uma mulher sozinha no mundo que põe a sua esperança em Deus, mas também haveria viúvas que viveriam apenas para o prazer. Paulo diz então que este jovem pastor, que este jovem que estava iniciando o seu ministério, deveria ter consciência de que na vida existia bons e maus exemplos. Eu e você precisamos tomar os bons exemplos para que possamos continuar a nossa jornada cristã. Busque bons exemplos na sua casa, busque boas histórias na sua família. Assim você pode se inspirar em viver uma vida íntegra e verdadeira, como é o exemplo da primeira viúva.
Eu e você precisamos ter bons exemplos, precisamos ir atrás de boas histórias. Quantas boas histórias você não tem ao lado do seu pai, ao lado da sua mãe, ao lado dos seus irmãos? Quantas boas histórias você não tem quando você se recorda dos seus avós, quando você se recorda da sua infância? Quantas boas histórias e bons exemplos nós temos nas nossas casas. Mas mesmo com tantos bons exemplos à nossa volta, muitas vezes eu e você cedemos e somos orientados a acatar maus exemplos. E fazemos e colocamos em prática atitudes que não agradam ao Senhor. E vivemos como esta segunda viúva, que vivia apenas para o prazer. Quando muitas vezes somos orientados a viver como a primeira viúva, temente a Deus, colocando a sua esperança no Senhor, nós muitas vezes na prática cedemos e fazemos o contrário. Eu e você precisamos nos inspirar nos bons exemplos que temos dentro de casa. Mais do que isso, eu e você precisamos ser bons exemplos dentro das nossas casas, a fim de que as pessoas que convivem conosco tome as nossas vidas por modelo, tome as nossas vidas por exemplo e queiram trilhar os mesmos passos que estamos trilhando. Bons exemplos na nossa casa, boas histórias na nossa família, desperta pessoas boas para a sociedade e evidenciam a ação do Evangelho também na sua família. A última maneira que eu gostaria que você considerasse aí na sua casa, para que você possa evidenciar a ação do Evangelho na sua vida, é o conhecimento da palavra de Deus. Veja o verso de número 7. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Aquele que não cuida dos seus, especialmente da sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Você e eu precisamos saber que a forma como nós tratamos a nossa família diz muito acerca do compromisso que nós temos com o Evangelho de Jesus. A forma como nós cuidamos da nossa família, a forma como nós zelamos pelos nossos parentes, a forma como nós estamos administrando os nossos relacionamentos familiares, diz muito acerca do compromisso que nós temos com a palavra de Deus. Diz Paulo a Timóteo que aqueles que não cuidam da sua fé, aqueles que não cuidam da sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Eu e você precisamos ter os nossos relacionamentos familiares como base para todos os nossos outros relacionamentos. Como nós já vimos no início desta mensagem, a família é a base para todos nós. Ela é base para os nossos relacionamentos, ela é base para as nossas vidas acadêmicas, ela é base para as nossas vidas profissionais, ela é base também para o nosso crescimento na palavra de Deus. A família é, sem dúvida nenhuma, a menina dos nossos olhos, a nossa maior prioridade, é aquela que nós devíamos lutar e batalhar para que tenha sucesso. Isso nos faz pensar o quanto nós conhecemos de Cristo, o quanto nós conhecemos do Evangelho. Será que nós temos conhecimento necessário da palavra do Senhor para manter os nossos relacionamentos baseados nos relacionamentos que nós temos dentro de casa? Será que nós temos tamanho conhecimento de Cristo? Será que nós temos tanta intimidade com Jesus a fim de saber que os nossos relacionamentos familiares são base para que a nossa vida também possa ser tida como modelo, como exemplo nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos afazeres, na sociedade de uma forma geral? Eu e você precisamos saber que o quanto mais nós zelarmos pela nossa família, mais a ação do Evangelho vai ser evidenciada por meio dela. O compromisso que nós temos com o Evangelho de Cristo é de evidenciar a ação do poder de Deus através das nossas famílias. Enfim, esta foi uma reflexão que faz com que você pense, convida você a refletir se a essência do Evangelho tem sido vivida aí na sua casa, na sua família. Nós demos aqui 6 maneiras de como você pode evidenciar a ação do Evangelho na sua vida, sendo manso,
com palavras dóceis, respeitando as pessoas como você respeita a sua própria mãe, cuidando das pessoas, demonstrando o valor que elas têm para você, despertando em você um coração grato também, sabendo que isto é algo que agrada o coração de Deus, tomando bons exemplos na sua casa, na sua família, boas histórias, e conhecendo a palavra de Deus, sabendo que o compromisso que você tem com Deus, sabendo que o compromisso que você tem com o Evangelho diz muito a respeito da forma como você administra os seus relacionamentos. Enfim, haveria muitas outras maneiras de evidenciar o poder e a ação do Evangelho, mas hoje nós pensamos esta, que começa aí mesmo na sua casa, aí mesmo onde você está, aí mesmo no seu lar, debaixo do seu teto. A ação do Evangelho começa a ser evidenciada através da sua casa, da sua vida, da sua família. E eu gostaria então de orar com você. Gostaria de colocar você em oração, e não só você, mas toda a sua família, todos os seus parentes, os seus tios, as suas tias, os seus avós. Eu gostaria de orar pela sua família, eu gostaria que você se lembrasse de toda a sua família, eu gostaria que você se recordasse das pessoas que não estão aí na sua casa neste momento, mas que você se recordasse dos seus pais, que você se recordasse dos seus irmãos, que você se recordasse dos relacionamentos familiares que você tem, a fim de que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Convido o nosso grupo de louvor para que venha à frente. Nós estamos caminhando para o fim, mas eu não gostaria de me despedir de você sem orar pela sua família. Eu não gostaria de encerrar essa transmissão sem abençoar o seu lar, sem abençoar a sua casa. Convido você a baixar a sua cabeça, fechar os teus olhos. Nós vamos orar, nós vamos falar com Deus, nós vamos entregar ao Senhor as nossas vidas e as nossas famílias. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus. Mais uma vez o Senhor falou, Pai amado, de forma poderosa aos nossos corações. Ó Deus, nós te agradecemos porque aprendemos no dia de hoje, ó Deus, a como evidenciar a ação do Teu poder, a ação do Teu Evangelho, ó Deus, através das nossas casas. Ó Deus amado, nós queremos, ó Deus, agora oportunidades para colocar em prática tudo isso que nós aprendemos, ó Deus. Que nós possamos, ó Deus, ser pessoas mais dóceis, respeitar as pessoas, ó Deus, despertar em nós corações gratos. Pai amado, que os nossos relacionamentos familiares sejam base, ó Deus, para o nosso crescimento na sociedade, mas também, ó Deus, para o nosso crescimento diante dos Teus olhos. Ó Deus, abençoe as nossas casas, ó Deus, abençoe as nossas famílias, abençoe, ó Deus, os nossos tios, ó Deus, abençoe as nossas tias, ó Deus, os nossos avós, ó Deus eterno, abençoe, Pai amado, as viúvas das nossas famílias. Ó Deus, abençoe, Pai amado, os nossos casamentos, ó Deus, os nossos filhos. Ó Deus, derrame, Pai amado, a Tua graça sobre os nossos lares, ó Deus, sobre os nossos relacionamentos, Pai amado, para que, ó Deus, o Teu poder, ó Deus eterno, o Teu Evangelho, ó Deus, seja evidenciado através de nós. Ó Deus, nós queremos ser pessoas, ó Deus, dispostas a Te servir, ó Deus, a Te adorar também por meio dos nossos relacionamentos. Por isso, ó Deus, nos ensine, Pai amado, a cada dia que os nossos relacionamentos familiares são base, ó Deus eterno, para que nós possamos, ó Deus, a cada dia crescer juntamente com a nossa família, em louvor e adoração, em gratidão e exaltação ao Teu nome. Ó Deus, nós Te agradecemos por tudo quanto nós aprendemos nesta manhã e Te adoramos e nos entregamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Gostaria de agradecer a você e a toda a sua família, que permaneceu conosco até o final dessa transmissão. Que Deus abençoe você grandemente, abençoe a toda a sua casa, toda a sua família. Que Deus continue, conduzindo os seus passos também durante toda essa semana. Enfim, que nós possamos nos rever, na próxima quarta-feira, lá no Facebook, 8 horas da noite, nosso culto de louvor, nosso culto de oração e de estudo bíblico. Nós estamos caminhando para o fim. Como sempre, eu gostaria de fazer algumas considerações finais. Pedir para que você que não tem as redes sociais da igreja ainda, para que você se inscreva no canal do YouTube, para que você curta a página do Facebook, que você siga o nosso perfil lá no Instagram. Você vai ter a sua vida abençoada, edificada pelo nosso conteúdo. Certamente você vai ser abençoado por nós aqui pela nossa igreja. Então, não perca essa oportunidade de se inscrever no canal, de seguir as nossas redes sociais. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração por meio do nosso conteúdo.
Quero agradecer aqui a nossa técnica, o pessoal que nos ajuda aqui na transmissão. Nos ajuda não, né? Pessoas que efetivam a nossa transmissão, que estão sempre aqui com a gente. Agradecer o Vitor, agradecer o Gabriel. E agradecer também a nossa equipe de louvor. Hoje Flavinho, Jéssica e Dedê. Que Deus abençoe a vida de todos. Peço que também que você continue se cuidando, na medida do possível, permaneça na sua casa, né? Nós não sabemos até quando vai esta pandemia, até quando essas medidas terão que ser adotadas, mas até que as organizações de saúde confiáveis, críveis, se posicionem, permaneça na sua casa, tome os cuidados necessários, continue lavando as mãos, usando álcool gel, fazendo uso de máscaras caso você tenha que sair da sua casa, enfim. E permaneça em oração pelas pessoas da saúde, permaneça em oração pelas pessoas que atuam nos serviços essenciais, pessoas que atuam nos hospitais. Nós podemos e precisamos, assim como o Dedê disse há pouco, ser igreja num momento como esse, né? Então que você abençoe vidas através da sua oração. Certo? São essas as nossas considerações finais. Gostaria de orar pela sua vida, pelo nosso culto, agradecer a Deus pelos momentos que nós passamos aqui. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos. Ó Deus, mais um domingo, Pai amado, mais uma transmissão. O Senhor falou conosco, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos guardou. Ó Deus, o Senhor nos ensinou por meio da Tua palavra. Por isso, ó Deus, recebe a nossa gratidão. Recebe, ó Deus, o nosso coração, ó Deus eterno, o nosso louvor, a nossa adoração. Aí no Teu altar, ó Deus, fizemos, Pai querido, o nosso melhor, Deus. Fizemos, Pai amado, aquilo que estava dentro e também aquilo que estava fora do nosso alcance. Sabemos, ó Deus, ainda que isso é tão pouco diante da Tua grandeza, diante da Tua santidade, ó Deus. Mas recebe, Pai querido, o nosso louvor, a nossa adoração e recebe, Deus eterno, o nosso coração. Pai amado, muito obrigado por este culto, muito obrigado, Deus, por todos nós que nos encontramos aqui nessa transmissão. Muito obrigado, Deus, por este culto. Muito obrigado porque tudo que fizemos aqui foi para honrar e para louvar o Teu bendito e santo nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe e boa semana. Bye.
Deus os abençoe.